Boa noite a todos. Nós teremos hoje a nossa 26ª conferência do ciclo Encontros com Herculano Pires. E eu gostaria de lembrar a todos que no dia 20 de setembro nós vamos ter o simpósio Herculano Pires 100 anos, onde será lançado o filme Herculano Pires, um convite para o futuro, que será o encerramento dessa série de conferências. O evento será na sede da FEAL em Santana, que fica na Rua Duarte de Azevedo, número 691. A entrada é franca e o horário é das 9 às 13 horas. Hoje a nossa palestra terá o tema O que é o Reino, baseada no livro O Reino de Herculano Pires. O palestrante de hoje é o Dr. Dimitri Serboncini Fernandes, que é mestre e doutor em Sociologia pela USP, e professor de Sociologia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, obrigado. Obrigado, Tati. Obrigado, tia Lourdes. Eu queria começar agradecendo o convite. Eu me sinto de casa, né? E como o santo de casa não faz milagre, eu já não vou prometer muito aqui na palestra que eu vou dar. Estou muito feliz por retornar aqui nessa situação. Sempre quando eu escapo para São Paulo, eu venho para cá, costumo vir para cá. Mês passado mesmo a gente esteve aqui, né, tia Lourdes? E é muito, assim, é uma situação muito, muito feliz para mim poder estar aqui falando um pouco, né, que são 40 minutos, né, que a gente pode falar, falando muito, mas muito pouco mesmo, sobre um livro que me toca muito e talvez seja o livro do professor Herculano que, assim, mais me agrada e que eu acho que não tem nenhum reparo a ser feito em relação a nada. E um livro que já tem quase 70 anos, porque ele se originou de uma tese que o professor apresentou em um congresso espírita em Marília, em 1946, e que é completamente atual. É um livro que ele conseguiu transcender o tempo de um modo impressionante, algo que muitos escritos do próprio Kardec, em razão do próprio contexto, né, histórico em que foi escrito, não conseguiu. Esse livro aqui, O Reino, é um livro que a gente pode ler imagino, em uma sentada, em 3 horas, né? É um livro como, acho que, eu não sei se vocês conhecem o Edgar Allan Poe, né, o escritor norte-americano. Ele diz que um bom livro, um bom conto, na realidade, né, na teoria do conto dele, é aquele conto que a gente lê em uma sentada só, que não precisa voltar nele depois, né? Esse livro é um deles. Então, ele se enquadraria em um bom conto do Edgar Allan Poe, porque em uma bela sentada a gente lê. Só que eu estava conversando antes até aqui, né, dessa nossa conversa com o Fernando, com ele. Ele tem um problema, que é o seguinte, assim, a gente lê em uma sentada. Eu já tinha lido esse livro 3 vezes, né, antes de tentar aqui falar um pouco sobre ele. Porém, nessa vez que eu tive que fazer uma leitura um pouco mais sistemática para apresentar para vocês, né, o conteúdo, eu percebi que, assim, eu não tinha compreendido muito nas 3 primeiras leituras que eu fiz, um tanto mais descompromissadas. Ou seja, é um livro que a gente vai lendo e vai tendo uma compreensão maior e mais profunda também, de acordo com o tempo, de acordo com uma maturidade que a gente vai conquistando, e é um livro que também, por outro lado, nos ajuda a ter essa maturidade. E por que isso, né? Como, assim, dizendo agora em termos mais do conteúdo, o que esse pequeno livro, para usar um chavão, né? O que esse pequeno livro tem para ser tão grande assim? O que o Herculano ele conseguiu cristalizar aqui com 32 anos, né? Isso que é interessante a gente falar. O Herculano tinha 32 anos quando ele escreveu esse livro. E para mim, ele não precisava ter escrito mais nada depois desse livro aqui, que ele já seria, mesmo assim, o melhor metro que mediu Kardec. Não precisava ter escrito mais nada. Só esse livro aqui já... Ele, na minha opinião, ele conseguiu congregar algo que, pela primeira vez na história do Espiritismo, que é o quê? Propor algo que o próprio Kardec não tinha
conseguido, à época, por fazer parte da cultura francesa, que era uma cultura um tanto avessa a essa visão filosófica que vem de uma tradição alemã, que é propor uma interpretação dialética do espiritismo, né? Isso talvez pela primeira vez. O Herculano, ele mostra o que existe de dialético no Kardec. Ele mostra como uma visão dialética do espiritismo pode enriquecer aquilo que o Kardec propôs como espiritismo. E isso, se a gente prestar atenção, é algo um tanto revolucionário. É algo um tanto revolucionário dentro do espiritismo e é algo um tanto revolucionário dentro de todas as ciências humanas e da filosofia. Porque essa interpretação dialética que o Herculano propõe, na minha opinião, talvez seja aquilo que a gente tenha de mais avançado até hoje em termos de teoria social. Eu vou traçar muito rapidamente aqui, né, o que viria a ser essa dialética que o Herculano propõe e vou tentar ser um tanto quanto didático também. Não sei se eu vou conseguir, para vocês terem um pouco de noção do que é isso que o Herculano conseguiu fazer nesse pequenino livro. A dialética é um processo que vem desde o princípio da filosofia, né, com talvez o primeiro enunciador consciente do que viria a ser a dialética é o Heráclito de Éfeso, né, que é um filósofo pré-socrático que viveu mais ou menos, se eu não me engano, cerca de 600 antes de Cristo. Foram dos que precederam Sócrates, né? E que seria a era clássica da filosofia, né, que é tida como Sócrates. O Heráclito de Éfeso, ele é autor da frase que é a mesma água, né, ela jamais passa, né, como que é? Não, desculpa, um rio, né, sempre que a gente entra em um rio, nunca é a mesma água que está passando por nós, ou seja, você nunca se banha duas vezes na mesma água dentro de um rio. Quer dizer, tem vários modos de dizer essa mesma frase, ou também pode ser de uma maneira mais simples, né? Tudo flui. Né? Também é um outro modo de dizer isso que ele está querendo retratar. O que ele está querendo dizer com isso? Que a realidade, ela é fluida. A realidade, ela não é algo estático. A realidade sempre pressupõe um movimento. Né? Ou seja, a realidade, ela pode ser apreendida se nós tivermos uma visão que ultrapasse isso que está aqui estático na nossa frente. A realidade, ela possui algo essencial, e esse algo essencial, ele não pode ser apropriado, ele não pode ser apreendido só por meio de uma visão que a gente poderia dizer assim, analítica. Né? As duas, só um pequeno parênteses, as duas grandes escolas filosóficas, elas se dividem entre a heraclitiana, que é essa do movimento perpétuo das coisas, e a parmenidiana, né, que vem de Parmênides, que pelo contrário diz que tudo é estático, que tudo deve ser visto em sua estaticidade. Né? Bom, mas entrando um pouco nessa questão da dialética, mais à frente, o Sócrates ele vai desenvolver muito essa ideia, ou Platão, para quem acredita que Sócrates não existiu, que foi Platão que se passava por Sócrates, né? Ele vai desenvolver essa ideia de uma maneira bem interessante e que tem muito a ver com o que a gente vai aprender depois, né? Com Kardec no século XIX, ou que o Kardec vai tentar traçar esse diálogo com Sócrates, que é o seguinte, para o Sócrates, a essência das coisas, que poderia ser também interpretada no nosso dia, né, como o espírito das coisas, ele está em contradição com aquilo que é passageiro. Ou seja, o que viria a ser o ser para Sócrates? O ser seria a junção da essência com o fenômeno. Então, para dar um exemplo, né, para a gente sair desse linguajar filosófico, a gente poderia pensar em uma árvore, né? A ideia de árvore, ou o conceito de árvore. A árvore ela tem ali o seu né? aquele seu ser pelo qual ela se manifesta em um fenômeno. É aquele ente, né?
aquele fenômeno, ou ente, também a gente pode usar na filosofia, que tem o galho, tem as folhas, tem as flores, os frutos, que envelhece, morre, né, e acaba, ou se transforma em outra coisa. Esse é o ente da árvore. Ela estaria em contradição com a essência da árvore, né? O que viria a ser a essência da árvore? Viria a ser a ideia da árvore, né? Essa ideia da árvore viria a ser aquilo que não perece, que não morre, que permanece, né? E que é algo que está sempre de uma maneira um tanto quanto ideal, estática. Né? Estática, porém, em movimento. É isso que é interessante, aí a gente entra um pouco no terreno da dialética, onde eu quero entrar. O que o Espiritismo, mais para frente, no século XIX, né, vai dizer em relação ao nosso corpo e ao nosso espírito? Qual que é o tipo de ligação que existe entre o corpo e o espírito? É uma ligação um tanto quanto dialética. Por quê? Esse corpo que daqui a gente sabe que morre, né? O que a teoria espírita, junto com todos os ganhos que, né, o Kardec veio nos trazer, diz? Tudo bem, esse corpo aqui morre, né? Esse corpo aqui seria o nosso ente, né? Ele vai embora, ele vai ser enterrado e tal. Porém, a gente tem uma essência. Essa essência permanece ao longo do tempo. A gente poderia ser, então, né, interpretar, falar que essa essência seria o espírito. Né? Seria o espírito, é aquilo que tem algo que não muda de acordo com o tempo. Alguma pessoa, um socratiano, falaria isso. Né? Então a ideia é aquilo que é fixo, que não muda. Não. Essa ideia, ela é permanente, porém, ela muda também. Ela muda e muda de acordo com o contato que ela tiver com aquele ente, com aquela matéria. A matéria, ela seria a negação do espírito, nesse sentido. Como a negação do espírito? É interessante, né? A gente não está muito acostumado com esse viés dialético, né, na filosofia. A matéria é aquilo que o espírito não é. E o espírito é aquilo que a matéria não é. Eles estão em negação. E é essa negação que dá o movimento. É justamente essa dupla negação que faz com que exista o movimento do espírito e da matéria, que faz com que aquele espírito não seja algo estacionário e que ele também evolua em uma síntese superior. A dialética, ela pressupõe dois estados, geralmente a dialética clássica, né, com uma síntese, ou seja, para tudo existe uma tese ou uma afirmação, uma antítese ou uma negação e a síntese, que é a negação da negação. A negação da negação é algo que é uma resolução em um patamar superior. E isso que também é um outro conceito que a gente tem que tentar começar a compreender aqui para entender o que viria a ser essa dialética e esse ganho que o professor Herculano traz para o Espiritismo. Ora, qual que viria a ser a negação daquela primeira afirmação nossa? Né? A gente pode dizer, bom, a afirmação aqui na vida espiritual, na vida corporal, é a vida da matéria. Essa é a primeira afirmação. A negação da vida da matéria é o quê? Seria o espírito. Né? Para quem... a gente tem depois, acho que não cabe aqui entrar na questão de perispírito, é algo, né, que talvez não cabe muito bem elucidar, mas acho que vocês sabem do que eu estou falando. Dentro desse conflito entre matéria e espírito, a gente vai ter todas as experiências de contradições, de negação de um pelo outro, todas as experiências que a gente vai encontrar na sociedade, as experiências que a gente vai encontrar em família, e isso, em tese, depois, quando a gente tiver a negação da negação, que vai ser a nossa morte e preparação para uma próxima vida, para um renascimento, seria uma espécie de síntese de onde a gente sai em um outro patamar em relação ao que a gente entrou. Né? Essa vida de conflito, de movimento perpétuo, é a vida do desenvolvimento do espírito. É uma vida de uma dialética pura, se a gente puder dizer assim, se a gente puder interpretar nesse sentido. Né?
Um autor do século XIX, talvez o mais famoso deles, que desenvolveu uma filosofia inteira para tentar elucidar o que é a dialética, é o Hegel. Vocês já devem ter ouvido falar dele, né? O Georg Hegel. O Hegel, ele tentou enxergar como essa dialética se manifesta em todos os momentos da sociedade, da história. Ele tentou traçar uma dialética histórica que faz uma visão evolucionista dialética da história até chegar ali no século XIX. Ele dizia, não são só os seres que estão nessa contradição entre espírito e corpo, ou entre espírito e matéria. A história também se realiza via dialética e o universo também se movimenta em termos dialéticos. O Hegel ele vai dizer o seguinte, para quem olha com o olho que não é o olho do espírito, as guerras, as maldades que acontecem, as mortes sem nenhum tipo de explicação, tudo isso vai ser interpretado como uma grande idiotice que acontece no mundo que não tem sentido nenhum. Para aquela pessoa que não tem o olhar do espírito. Aí o Hegel vai falar, só que para o filósofo, para aquele que consegue transcender o mero contexto histórico, para quem consegue ver uma linha de desenvolvimento na história e como esse desenvolvimento vai ocorrendo até a gente chegar aonde nós chegamos, a gente enxerga que uma folha de uma árvore não cai se não tiver um sentido ali. Ou seja, todas aquelas mortes, aquelas guerras, aquelas misérias, as coisas boas que também aconteceram, tiveram um sentido no todo geral da humanidade. E esse sentido é o quê? É o desenvolvimento do que o Hegel viria a chamar de espírito. Né? Espírito com E maiúsculo, né? Em alemão Geist. O desenvolvimento desse espírito, ele viria a trazer, né, segundo Hegel, a realização da humanidade. Qual que é a finalidade disso? A realização da humanidade. Ou seja, por conta de nosso próprio desenvolvimento, né, individual, quando nós nos lançamos na sociedade e essas contradições individuais são postas em termos coletivos, elas vão se resolver em novas dialéticas em termos coletivos, que vão se resolver mais para frente em termos, por exemplo, de uma dialética de uma nação contra outra nação que vai dar uma outra nação ali, ou que vai dar uma resolução em relação àquilo que vinha vindo de antes, e que vai resolver em uma síntese superior. E geralmente essas sínteses parciais que vêm ocorrendo, que parte do indivíduo vem ocorrendo em termos coletivos, em termos de nação, em termos mundiais, elas vão se superando até chegar no momento em que o espírito o espírito do mundo, né, que o Hegel chamava, vai se realizar. Esse espírito do mundo, ele diz que ele conduz por meio das nossas próprias misérias a sua realização. Ou seja, aquilo que a gente enxerga que é algo só ruim, tem no fundo algo de bom que a gente não consegue enxergar e que vai servir de lição para outros, ou para outras nações, ou para outros povos, como algo que não se deve mais fazer. Essa evolução ela se daria, então, a gente poderia dizer em termos, né, assim, imagéticas, em uma espiral. Ela não se dá em forma evolucionária na história. A evolução se dá de forma espiral, ou seja, para a gente passar para um patamar superior, é necessário muitas vezes que haja uma negação tão ruim, ou seja, uma guerra sangrenta e massacrante, para a gente chegar no fundo do poço e ver que não é aqui, que aquilo é a nossa própria negação e que é aquela negação que vai fazer com que nós vamos para um patamar superior. Né? Ou seja, essa evolução ela se dá por meio de negações, de conflitos, de movimentos. Até chegar à realização do espírito, como eu estava falando, que é o quê? Quando o homem tiver a certeza do sentido da sua vida, a certeza do sentido da sua existência e tiver uma consciência plena de si mesmo, né, que vai ser conjunta com a consciência plena da sociedade. Nesse instante, diz o Hegel, as pessoas serão felizes, porque todos terão a visão do filósofo e conseguirão enxergar as contradições sociais em termos da filosofia, como ele propunha. Né? Bom, o Herculano, então, né, voltando agora para o livro aqui do Herculano, eu não sei se eu me fiz mais ou menos claro, né, em termos do que viria a ser essa dialética, né, tanto em sua raiz filosófica quanto depois em sua raiz individual,
quanto depois em sua raiz histórica e coletiva, né, esse movimento de superação, esse movimento de contradição e conflito que se resolve em uma nova superação, o Herculano ele traz justamente essa interpretação para dentro do Espiritismo. E não é que ele traz para dentro do Espiritismo de modo artificial. Não é assim que ele fala, eu vou tentar aqui trazer uma alça. Não, justamente o oposto. Ele se embrenha nas leituras do Kardec de uma maneira tão profunda que ele consegue extrair do próprio Kardec, das leituras de Kardec, aquilo que o Kardec, por conta, como eu disse, contextual, não tinha enxergado que fazia parte da doutrina e que era a chave para explicar muito da própria doutrina. Bom, o que viria a ser o reino, então, para Herculano? Tentando agora começar um pouco mais aqui dentro do livro, depois desse preâmbulo, para tentar explicar, em termos conjuntos, o que viria a ser também essa dialética dentro do reino. O reino para Herculano, ele diria que é aquilo que é próximo e ao mesmo tempo distante. É aquilo que as pessoas que tentam enganar a si mesmas não conseguirão chegar. É um lugar, o reino, é algo que vem de cima e vai se instaurar aqui na terra abaixo? Não, não é. O reino herculano é justamente a realização daquilo que nós viemos, daquilo para que nós viemos aqui na terra em termos coletivos. Ou seja, o reino viria a ser o momento em que nós, enquanto seres humanos, seres dotados de espírito e dotados de consciência do que nós estamos fazendo aqui, seria um momento em que coletivamente nós conseguiríamos nos realizar. É interessante que a gente vê que, em relação ao que o Hegel tinha dito, da realização do espírito, a gente não tem quase que nenhuma distinção. A distinção é que o Hegel, também por conta de contextualizações históricas, ele vai se embrenhar em uma bobagem e dizer que a realização do espírito já estava realizada já estava efetuada no século XIX com a constituição do Estado prussiano, que ali era o máximo que a humanidade poderia chegar. Ou seja, a gente sabe que está muito distante de aquilo lá ser a realização do espírito, e que a gente ainda está distante daquilo. O Herculano, se utilizando dessa movimentação, ou seja, da forma filosófica dialética hegeliana, ele vai fazer uma interpretação dizendo, não, olha só, o reino é aquilo que está tão perto, mas ao mesmo tempo está tão longe. Por que está tão perto? Fala, porque está dentro de nós. Está dentro de nós, só que nós não nos damos conta. Ou, se nos damos conta, às vezes é tão difícil de a gente largar o que a gente precisa para conseguir entrar no reino, que a gente prefere ficar ou nos enganando, aqui mesmo, criando reinozinhos, como Herculano fala, mundanos, e dizendo que não, isso aqui que é o sentido da nossa vida, não vamos sair daqui. Quais são esses reinozinhos? Pode ser o político, o religioso, o filosófico, o do lar, o caseiro, o que quer que seja, E a gente não ter vontade, não ter condições de ultrapassar a porta que se abre para o chamamento do reino. O Herculano fala também, quem pode ser chamado para o reino? Só os sábios? Só os filósofos? Só os hegelianos, espíritas hegelianos iriam conseguir adentrar ali a porta do reino? Fala, não. São todas as pessoas de boa vontade, são todas as pessoas que se despojarem dos fardos do mundo. Para o Herculano, esse reino, o reino com R maiúsculo, ele é diametralmente oposto ao mundo no qual nós vivemos. E ele foi estabelecido de uma maneira clara, cristalina e por meio de um exemplo pessoal há 2000 anos atrás, 2000 e tantos anos atrás já, por uma figura histórica chamada Jesus Cristo. Jesus Cristo, na visão do Herculano, foi aquele que estabeleceu os princípios claros do reino. Quais seriam esses princípios claros? O que Jesus falava para quem procurava segui-lo? Falava, vai, vende tudo que você tem e me segue. É isso que você precisa.
Ou seja, uma interpretação um pouco mais profunda disso, o que ele falava? Deixa todos os seus interesses mesquinhos, o seu egoísmo, deixa todas as suas briguinhas, o seu pensamento que está voltado aqui para o que não importa, larga tudo isso e vem atrás de mim. Né? Vem atrás de mim, é isso só que precisa. Você não precisa de mais nada além disso. Né? E me siga. Me siga como? Me siga no amor indiscriminado, né? Me siga no perdão incondicional, me siga no princípio de justiça, né, e caridade universais. Me siga nisso, você já vai estar no reino. Não precisa mais do que isso. Né? A grande questão era, quem que fazia isso? Muitos poucos faziam, muitos poucos fazem, né? E muitos poucos fizeram ao longo da história. É uma minoria muito pequena. Esse reino, segundo Herculano, ele se pautava, basicamente, em 3 princípios. Deus, amor e justiça. Né? Esses eram os princípios fundamentais que baseavam esse reino. Deus, porque era a criatura, né? Ou o criador das criaturas que colocou ali dentro da gente, que colocou ali na nossa consciência, de uma maneira indelével, de uma maneira que a gente não pode retirar, mesmo se a gente quiser, os princípios da nossa própria liberdade e os princípios da nossa própria salvação. Né? Deus colocou então dentro da gente o princípio do amor e da justiça. Agora, e isso é universal, isso em todos os tempos, todos os povos, né? Agora, como que a gente realiza esses princípios do amor e da justiça? A gente geralmente, como Herculano chama a atenção aqui, costuma realizar de uma maneira muito mal, né? De uma maneira muito equivocada. E ao longo da história tem milhares de exemplos de erros e equívocos que, em uma reunião geral, para quem consegue ter a visão do filósofo, como diz o Hegel, como Herculano diz em uma outra linguagem, mas a mesma coisa aqui nesse livro, quem consegue ter a visão de conjunto, percebe que existe uma evolução muito torta, muito conflituosa, muito dialética, mas que vem existindo e lentamente até chegar no momento que a gente está. Esses princípios de amor e justiça que são inatos em nós, o Herculano diz que em vários momentos o que aconteceu com ele? Por exemplo, em determinado momento ele foi assambarcado por uma instituição que se disse a dona, né, daquela palavra de Jesus e passou a perseguir e a matar e a crucificar, né, da mesma forma como faziam com os cristãos, aqueles que não rezassem a cartilha estrita que a instituição mandava. Né? Ou seja, a Igreja Católica. Isso não é no sentido de condenação, no sentido de nada, porque nós espíritas sabemos que não é muito provável que nós estivéssemos lá fazendo esse papel do inquisidor, né, naqueles momentos ali. Em outros momentos, esse princípio de amor e justiça, o Herculano ele diz, olha, isso se cristalizou, por exemplo, em Maomé e na religião ali islâmica, né, que veio a se desenvolver depois, com todos os seus equívocos e com todos os seus princípios de verdade também. É isso que é interessante, que essa visão universalista que o Herculano traz do reino, ele fala, olha só, nós sempre tentamos estabelecer o reino, só que muitas vezes esse reino, ele traz um princípio de verdade, todos esses reinos, seja o brahmanismo hindu, o islamismo, o budismo, todos esses princípios de tentativas de estabelecimento do reino partem desse nosso sentimento de amor e justiça inato, que nós trazemos no espírito. Porém, eles se realizam de acordo com a contextualização histórica, com a contextualização social, com a contextualização cultural e que muitas vezes dizem respeito ao nível evolutivo e auxiliam aquelas pessoas daqueles lugares, daqueles tempos históricos, a serem tragadas, né, de uma forma ou de outra para aquilo que viria a ser o reino, com R maiúsculo. Né? Ele fala, então todos esses reinozinhos que nós fomos criando ao longo do tempo, eles têm o seu sentido de ser. Nesse aparente conflito que não tem resolução, nessa aparente que a gente poderia dizer, ou que um sociólogo como Max Weber diria, né? Nessa aparente imbecilidade do mundo,
ou idiotice do mundo que não teria sentido nenhum, existe um sentido, né, implícito que quem tem a visão para ver esse conjunto consegue perceber, né? E é isso que o Herculano traz aqui para a gente. Quem tem esse óculos do filósofo, sobretudo depois da filosofia espírita, consegue perceber o sentido de cada uma dessas imposições, desses reinozinhos que foram sendo postos e tentando ser construídos na Terra. Aí a gente perguntaria, mas por que esses reinos eles têm que passar justamente por esse processo complicado, por esse processo difícil, por esse processo de erro e acerto, né? Por que a gente já não pode, né, partir ali? Por que Deus não fez com que nós partíssemos já só do acerto e fôssemos ali e adiante? O Herculano fala, bom, justamente porque a gente tem que ter, Deus nos concedeu uma coisa que se chama liberdade e responsabilidade. E a partir do momento em que nós embrenhamos em nosso egoísmo, nós embrenhamos na construção dos nossos próprios reinozinhos, em que nós nos achamos autossuficientes para tudo, né? Deus falou, olha, vocês vão desenvolvendo do modo de vocês vão evoluindo do modo de vocês, e vocês vão chegar à verdade e à própria libertação do modo e com a própria responsabilidade de vocês. Vocês vão se realizar enquanto espíritos e vocês vão ter oportunidades e oportunidades e oportunidades para isso, ainda que sejam vidas e vidas e vidas. Por isso que Herculano fala aqui que a reencarnação, e aí é um conceito que faltava em Hegel, né? A reencarnação é a chave de toda a filosofia, é a chave de toda a explicação do sentido da história, é a chave de todas as religiões, é a chave para a gente compreender todas essas imposições dos reinozinhos na Terra que não se transformaram em reino. Tá? Sem a reencarnação, ou seja, sem esse processo de recomeço que a gente tem, sem esse processo de negação da vida do espírito, que é a vida terrena, né, a vida material, a gente não conseguiria ter essa evolução nesses dois mundos e a gente não conseguiria fazer o quê? Por fim, implantar na Terra, ou seja, trazer para a Terra aquilo que estaria ou está no céu. Quer dizer, o reino de justiça e de amor plenos e verdadeiros, não esse simulacro no qual a gente vive. Tá? Isso que é a coisa mais interessante, talvez, desse livro também. Uma das coisas que, assim, revolucionárias em termos da própria visão espírita, sobretudo na década de 40. O Herculano ele deixa claro aqui em determinado momento que o reino, né, ele deve ser estabelecido na Terra, por nós. Não vai ser nenhum advento miraculoso que vai fazer com que, de repente, as coisas se estabeleçam, não vai ter nenhum milenarismo, né, como algumas religiões e próprias facções do espiritismo acreditam, né, que vai, de repente, existir o mundo da não sei o quê. Não, isso vai ser uma conquista paulatina, lenta e que vai depender muito do quê? De nós querermos. Né? Por outro lado, e aí o Herculano também entra em uma seara, um campo muito minado, né? Ele vai dizer também, dialogando com teorias sociais, que o reino tampouco vai ser estabelecido por meio de reformas tão somente institucionais ou políticas. Né? Ou seja, o reino não vai ser estabelecido por meio de uma revolução, se a gente puder dizer dessa forma, né? Socialista ou comunista, para ser mais claro. Né? E nisso a gente também elucida uma questão muito polêmica que tem, né, sobre o Herculano, né? Que muitas vezes a gente já ouviu, mesmo tem essas polêmicas de internet, que fala assim, mas o Herculano ele era socialista, o Herculano ele era marxista, o Herculano ele... Assim, para quem lê bem esse livro, entende muito bem o que o Herculano era ou não era. Né? O Herculano, ele era, antes de qualquer coisa, espírita. E ele deixa muito claro que ele era completamente contrário à opção de mudança revolucionária por meio da violência, do massacre de mortes. Né? Existe uma frase aqui que elucida muito bem essa posição do Herculano, que é: os meios são o caminho para o fim. O que
Olha só, essa frase ele tira de Gandhi e coloca aqui como também uma outra chave para a gente compreender como seria a instauração do reino com R maiúsculo na Terra. Os meios são o caminho para o fim. A gente conhece um filósofo, né, florentino, o Nicolau Maquiavel, que diz o contrário, né? Ele diz: os fins justificam os meios. O que seria esse o meio o meio é o caminho para o fim? Os fins não justificam os meios. Se a gente quiser um fim humano, se a gente quiser um fim de uma instauração do reino, vai ser por meio de um meio condizente com isso. Ou seja, não vai ser por meio de morte, não vai ser por meio de sangue que a gente vai instaurar o reino de Deus na Terra. Ou o reino, né, da justiça e da bondade. Para a gente conseguir conquistar esse reino, vai ser por um meio também de justiça, de amor e de bondade. Tá? Isso elucida completamente a posição política do Herculano. Quer dizer, a finalidade depende de como nós agimos. Ninguém vai conquistar nada agindo de uma maneira fraudulenta. Nada de bom agindo de uma maneira fraudulenta. Ninguém vai conquistar nada agindo de uma maneira, como a gente poderia dizer, muito imprecisamente, mas maquiavélica. Quer dizer, as instituições religiosas, se a gente pensar, aí não precisa ser em uma, não precisa ser em duas, em todas as instituições religiosas e religiões institucionalizadas. Eu faço essa pergunta para vocês. Qual que age desse jeito? Com o meio se coadunando, se combinando com o fim? Qual que age desse jeito? Eu acho que nenhuma, né? Para a gente ser um pouco mais claro, nenhuma. E a gente tem que ser talvez mais claro, mais reflexivo conosco mesmo e falar, nem o Espiritismo. Né? O Espiritismo institucionalizado e organizado. Isso é uma coisa que também o Herculano ele disse a vida toda. Quer dizer, e para qualquer coisa que nós fizermos na nossa vida, isso aqui que o Herculano está falando, dessa instauração do reino, passa pelo meio. Passa pelo meio. Não existe nenhum reino que não passe pelo meio. Quer dizer, mas aí a gente vai falar, mas e como que se justificam então essas guerras, as misérias? Bom, a guerra e as misérias, elas se justificam porque a gente vive em um mundo de injustiça, de desamor, em um mundo onde os valores são os antivalores do que viria a ser a verdade do reino. Quer dizer, quais são os valores desse mundo? O egoísmo, antes de qualquer outra coisa, né? O acúmulo de riqueza pessoal, né? Antes de qualquer outra coisa, a vaidade, né? Quer dizer, para a gente instaurar o reino, e um mundo que se pauta por esses valores, ele é um mundo naturalmente conflituoso. Ele é um mundo naturalmente que vai fazer o quê? Vai criar uma horda de possuidores e despossuídos. Vai criar um conflito interno e endêmico que muitas vezes, por meio da nossa própria ignorância, vai se resolver por meio da violência, tá? Queiramos ou não. Para esse mundo se transformar, aí que é interessante, e o Herculano traz essa parábola aqui. Para esse mundo se transformar, infelizmente, não é porque Deus queira que seja assim, mas infelizmente, para quem tem essa visão do filósofo, sabe que ainda vai ser necessário muita espada e muita guerra, e muito sangue que vai rolar. Agora, que não seja pelas mãos dos espíritas. Os espíritas, justamente, é o que Herculano traz aqui, têm que atuar de uma maneira diversa, tanto dos dominados quanto dos dominadores, ou seja, qual que é essa maneira? É a maneira do amor e da justiça. É a maneira em que todos os atos sejam regidos, né, por meio daquilo que a gente tem a consciência clara, do modo pelo qual a gente tem que agir. Isso é o que a gente tem que fazer. Qual que vai ser a resolução geral disso tudo, né, desse mundo tão conflituoso, desse mundo tão pontilhado de mentiras, desse mundo tão pontilhado de egoísmo, desse mundo tão conflituoso de gente que tem tudo, de um punhado de gente que tem tudo e assambarca todas as criações da natureza para si e tanta gente que não tem nada? Quer dizer, a gente sabe que o desfecho disso, por enquanto, não vai ser algo harmônico, não vai ser algo tranquilo, mas nós temos que agir da melhor forma possível de acordo com a iluminação do Cristo, que é o quê? É agirmos com o amor, com a justiça, com a bondade, para que esse reino possa, por fim,
vir ser implantado pelos caminhos que o condutor, aí que a gente pode voltar a Hegel, né? Que o espírito do mundo, né? Que esse sim consegue ter uma visão de conjunto do passado, do presente e do futuro, dentro da nossa boa vontade, conseguir construir, e que nós construamos também, como foi dito, coletivamente para nós. Quer dizer, essa dialética entre aquilo que existe hoje, essa afirmação, e a negação dessa afirmação, que é o que o Herculano tenta trazer com o reino, ou que Jesus trouxe desde 2000 anos atrás, que são os antivalores desse mundo daqui no qual a gente vive, vai mais para frente, né, esperamos, e quem tem essa consciência, né, sabe, fazer com que se instaure o reino com R maiúsculo. Né? Como espíritas, por isso que eu digo que esse livro ele é mais atual do que nunca, nós temos aqui, sobretudo na última parte, né, o que nós temos que fazer, como nós temos que fazer, o que nós temos que esperar, o que não temos que esperar desse mundo. Bom, atuemos dessa forma, então, né, como o professor Herculano diz, e que consigamos, né, fazer com que esse reino, né, por fim, seja estabelecido na Terra, mas que tenhamos consciência, antes de qualquer outra coisa, que essa evolução, que essa implantação não se dará de uma forma linear, de uma forma tranquila e fácil, né? Que serão necessárias guerras, paz, né? Serão necessárias muitas experiências e renascimentos, e infelizmente mortes, e infelizmente todas essas coisas que nós vemos, para que esse reino seja, né, no dia, e que nós contribuamos, que esse reino, nós consigamos trazer esse reino do céu para a terra, né, que é o propósito, acho, do Espiritismo. Bom, gente, como eu disse, assim, é um livro pequeno, mas em 40 minutos, de fato, a gente tem que tentar enxugar ao máximo, né, assim, as coisas principais, os pontos principais do que o Herculano trouxe. Eu recomendo vivamente. Também gostaria de falar, assim, eu sou professor universitário já há algum tempo e quer dizer, eu tento ser o máximo que eu posso didático, mas muitas vezes a gente termina tropeçando em alguns vícios de origem, né? Principalmente por eu sempre ter sido professor universitário e não professor E o professor universitário, muitas vezes, ele não prima por uma didática excelente. Ele vai falar, não, vou fazer minha pesquisa e tal. É muito o meu caso, né? Eu sou professor, mas não gosto de ser professor. Gosto mais de ser pesquisador. Tem outras pessoas, não, que nascem como professores e têm, né, aquela profissão como o exemplo, né, e sabe se expor, se colocar. Eu não. Assim, eu tenho minha cabeça é muito fervilhante, eu não consigo, muitas vezes, elencar os raciocínios assim de uma forma, né, muito pedagógica. Então, assim, peço desculpa também por conta disso. E muitas vezes eu gosto mais mesmo de tentar, né, ser esclarecido, esclarecer por meio do diálogo. E aí a gente volta à dialética socrática, né? O diálogo é uma forma de dialética, né? A gente traça uma tese aqui, vocês me veem com uma antítese e a gente tenta, né, fazer a síntese aqui conjuntamente. Então, acho que a gente já deu aqui o que eu tinha que falar, Tati, e dá para a gente abrir aqui para as questões, se for o caso, né, ou não. Quem quiser fazer perguntas. Obrigado. Dimitri, boa noite. Eu sou o Maurício. Das coisas que você citou, eu tenho aqui alguns pensamentos. Não sei se vai ter condições de fazer por etapas. Uhum. A primeira é que todos temos consciência do ideal, mas não temos ainda a capacidade de realizá-lo ou de praticá-lo. Suas observações. Eu acho que a gente tem condições de realizá-lo ou praticá-lo dentro das nossas próprias limitações, né? Assim, como o próprio Jesus disse, eu acho que a Herculano, né, também corroboraria, a ninguém é dado um fardo maior do que aquilo que consegue suportar. Ou seja,
ainda que seja pouquinho, eu acho que sempre a gente tem condições de avançar um pouquinho mais ali, né? De ir aos poucos. E assim, é interessante que você trouxe isso, porque assim, a gente pode pensar tanto, talvez, a nós que temos um pouco mais de consciência dos processos que envolvem, né? O mundo, a sociedade, o lado de cá, o lado de lá, etc. e tal, seja mais demandado, né, do que a quem não tem essa consciência. Mas mesmo a quem não tem essa consciência, sempre a pessoa pode fazer um mínimo ali, dando um exemplo muito claro, né? Imagine. Muitas vezes o que uma pessoa consegue fazer de bom é parar de se fazer mal. E para isso já está bom, muitas vezes, aquela vida. Muitas vezes a pessoa vem com tantos vícios, com tantos problemas, que, vamos supor, ela conseguir deixar de ser alcoólatra, aquilo já é um ganho maravilhoso que a pessoa conseguiu fazer na vida, né? Então, assim, para cada um, né, segundo sua... Como que era a frase, Célia, do Marx? Que eu acho que é uma frase ótima também. A cada um segundo... Não, a cada um segundo as suas possibilidades. Cada um segundo as suas necessidades, de cada um segundo as suas possibilidades, né? Isso, é uma frase do Marx, né? Que é um outro autor também, aproveitando o gancho aqui, que o Herculano gostava muito, né? O Marx é um autor que o Herculano, ele traz a crítica que o Marx faz à sociedade capitalista e a essa sociedade de egoísmo e consumo, etc. e tal, é uma crítica que o Herculano ele considera muito válida. O que no Marx o Herculano ele não gosta e, de fato, são os meios para se chegar ao reino que o Marx propôs, né? Que seria um reino de solidariedade total, mas para se chegar ali precisaria de mortes, né? De revoluções sangrentas, tal. É isso que o Herculano vai falar. Não, o caminho, o meio, né? A gente volta ali à questão do meio, que não vai justificar o fim. Não sei se te respondi. Respondeu, sim. Mais um ainda. Você falou sobre o mundo, enfim, o nosso mundo, ou seja, o mundo que vivemos, né? O mundo somos nós, na realidade. Isso Herculano e transferimos responsabilidades. Por esse motivo é que temos um mundo instável. O mundo somos nós e nós transferimos responsabilidades. Portanto, somos um mundo instável. Isso é verdade tanto no 9º capítulo aqui do Reino, eu acho que o Herculano ele trata disso de uma forma magistral, com as duas teses centrais que ele traz, né? Ele fala, olha, nenhum mundo que seja iluminado vai possuir pessoas sem luz. Então, a gente pensa a gente fala assim, qual que seria um ideal de mundo que a gente tem, que todo mundo fala, imprensa em geral, tá? A Suécia, a Dinamarca, né? Os países nórdicos ali e tal. Acho que seria o caso do que o Herculano está falando aqui. É um mundo sem luz, é um mundo que tem uma estrutura, talvez ali um tanto oca, que você vê, né, as taxas de suicídio, né, extremamente elevadas, você vê pessoas sem sentido nenhum na vida se fazendo mal, taxa de alcoolismo elevada, quer dizer, falta alguma coisa, né? E o Herculano ele diz, uma primeira tese para você conseguir um mundo iluminado, você precisa de pessoas iluminadas. Aí está nisso que você falou, nós somos o mundo, né? A segunda tese do Herculano, essas pessoas iluminadas, elas têm a obrigação de construir um mundo iluminado que vai, por sua vez, alimentar a luz dessas pessoas, né? Ou seja, a estrutura social, ela tem que ser também modificada de acordo com aquela iluminação que as pessoas conseguem ter em determinado momento, ou seja, com a possibilidade de amor e de justiça que vai sendo implantada, né, como humanos, como construtores do mundo. É nesse jogo de ida e volta, né, que a gente vai conseguir construir o reino. Ou seja, entre indivíduo e sociedade, se quisermos tratar, né, assim, no linguajar sociológico, aqui e tal, a gente precisa ter essa inter-relação, esse jogo de reciprocidade ou essa dialética perenemente. É isso e é desse modo, né, que a gente vai conseguir fazer com que esse advento do reino, né, seja mais cedo, que a gente não fique postergando isso ad infinitum, né?
Dimitri, muito obrigado. Realmente você foi muito didático, não é? Mas a gente e modesto. Mas é bom, é bom sempre a gente ter essa noção de que a gente não é para tentar melhorar também, né? O Herculano também fala isso. Se a gente se acomodar, achar, falar assim, não, tá bom aqui, também é uma coisa que não. Mas foi didático a ponto de ficar tão claro, pelo menos para mim, que nos ensinamentos de Jesus, no cristianismo, já há 2000 anos, tem essas chaves todas que você mencionou, como, por exemplo, a do amor, lógico, a de fazer ao próximo o que gostaria que se fizesse a você mesmo, e tem essa questão que você lembrou de que está acontecendo no mundo, as dores para a evolução, quando ele diz que o escândalo há de vir, mas ai de quem através do qual ele venha. Uhum. Agora, como é que você interpreta na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino? Não é algo que vai cair sobre a gente? Esse venha a nós o vosso reino, é que tá. Eu acho que talvez aí também seja a chave para a gente, é uma belíssima chave para a gente, para eu, pelo menos, reler mais uma vez aqui o reino, né? Porque esse venha a nós é de fato uma conquista, né? É de fato uma conquista, ou seja, nós vamos chegar lá. Ou nós vamos trazê-lo para cá, né? Para nós aqui. Venha a nós é que nós vamos lá buscar e colocar o céu para a terra, que é mais ou menos isso que o Herculano tá, né? Assim, a gente tem que tentar dirimir essa contradição que existe entre essa vida daqui e a vida de lá. A gente tem que tentar fazer com que seja a mesma coisa, ou seja, ter uma consciência plena dos nossos atos, que nós somos seres eternos, que todos os nossos atos vão trazer consequências, né, boas ou ruins, né, e que nós somos imortais e que temos que agir como tais. Né? A partir do momento que as pessoas tiverem consciência disso, vão acabar religiões, vão acabar, do modo como a gente conhece, né? Vão acabar todos os conflitos, vão acabar gente que vai querer assambarcar para si as coisas, assim, mas é algo que ainda vai demorar um pouco, né? O que tudo indica. E, Dimitri, você falou do apreço que ele tinha também, e cita muito até nas rodapés das tradições dele, citações de Marx. Ele tinha dois grandes amigos, um socialista, pacifista, que era o Cid Franco, e outro que era um marxista revolucionário, que era o Hermínio Saqueta, que era colega de trabalho dele nos diários. E ele convivia muito bem com os dois. E foi o Hermínio Saqueta que abriu espaço para a coluna espírita no diário que a Célia tão bem organizou para a gente. Interessante a gente ver como o Herculano conseguiu fazer a síntese dessas duas posições, né? E, de fato, ele conseguiu encontrar um caminho ali próprio, né? Ouvindo um e outro, e contrapondo um contra o outro. Eu acho ali ele conseguiu ir para uma síntese superior, né? Porque, de fato, assim, quem conhece a obra do Marx, o Marx ele tem uma visão extremamente acurada também dos processos, né, que deram origem a essa nossa sociedade, e é algo que não pode ser jogado fora de maneira nenhuma, sobretudo a dissecação que ele faz ali analítica da circulação da moeda, da mercadoria, o capital, quer dizer, como que isso vai acontecendo, como que essa sociedade injusta vai brotando de acordo com os acúmulos primitivos, etc e tal. Aí é mais a minha seara, até, né, eu consigo falar um pouco melhor, talvez ser um pouco mais didático, se fosse esse o caso. Mas é um autor também pelo qual eu devo confessar que eu tenho um grande apreço. Mas é justamente aí que está. E o Marx, fazendo um pouco, né, de defesa agora do Marx, né? O Marx ele não teve, ele foi em pouquíssimos, raríssimos pontos, e foram esboços que ele colocou essa visão da nova sociedade, como que viria a ser essa nova sociedade, né? Ele era um autor que estava muito mais preocupado, justamente condizente com o seu materialismo de época, com analisar aquela sociedade, né? Esse sonho do futuro, do que viria a ser a sociedade comunista, socialista dele, ele tem traços e esboços na Ideologia Alemã, que é um livro que ficou guardado na gaveta até 1932, que foram achar roído por rato, lá uns esboços.
Ele tem alguma coisa na Comuna de Paris também, muito pouco que ele tangencia. Ele não desenvolveu isso, não era o que interessava para ele, e ele nem tinha condições, talvez, de fazer essa previsão, assim como o Herculano tem, né? Pois é, o manifesto também tem alguma coisa ali, né? Mas quando o que ele também propôs ali, que são partes fracas, né? Que depois tiveram que ser tão fracas e até que tiveram que ser desenvolvidas pelo Lenin, é a transição. Né? Como se daria essa transição da sociedade injusta do capitalismo para a sociedade da justiça social geral, que é o que ele imaginava do socialismo, né? Essa teoria da transição também, Marx está muito encruada, ele não desenvolveu. Depois outros, né, Rosa Luxemburgo, Lenin e tal, tiveram que fazer todo um trabalho sobre isso. Né? E é justamente o que o Herculano aqui também se contrapõe, essa questão da transição do Marx, quer dizer, ou dos marxistas, a gente poderia dizer, né, esses marxistas mais estatistas. A gente não vai chegar, quer dizer, a gente vai chegar, né, desse jeito que foi constituído a uma União Soviética, que talvez seja um inferno pior do que esse que a gente viva. Né? Aí não dá para saber muito bem. Aproveitando a sua condição de sociólogo. Obrigado. Aproveitando a sua condição de sociólogo, você poderia traçar um paralelo entre o pensamento de Herculano, sobretudo no Reino, e o pensamento de Gramsci? Imagina-se que Herculano não tenha lido Gramsci, porque os cadernos do cárcere só surgiram pelo Togliatti nos anos 70. Mas o pensamento já estava lá. Se você pudesse fazer um paralelo, por favor. Olha, com Gramsci, e eu acho que não só com Gramsci, mas com todo o que a gente poderia chamar de marxismo culturalista, né, ou cultural, democrata, eu acho que, assim, existe uma afinidade muito grande. E isso que você trouxe é extremamente interessante, porque pode muito bem servir de uma base de esteio para estudos até, porque eu não tenho nem tantas condições de falar isso, porque é algo a ser desenvolvido mais até, né? Porque de fato tem diálogos para serem contrapostos, né? Para você, não só com Gramsci, eu acho que também com toda a corrente de um marxismo mais, que nem seria um marxismo, uma corrente filosófica que a gente poderia chamar da escola de Frankfurt, né? E toda essa corrente filosófica alemã que a gente tem aqui, democrática também, que seja de Habermas e mais para frente, o Herculano ele tem teses sociais que são fortíssimas, são teses de teoria social, de fato, como eu falei para você, não estão bem estudadas, não estão bem desenvolvidas e, assim, existe um universo a ser feito. De fato, assim, é muito bom para se pensar, mas eu não conseguiria te dar uma resposta ou traçar um paralelo aqui, nesse pequeno tempo, entre esses dois gigantes do pensamento, não. Fica o desafio para o sociólogo. Pois é, né, Dmitry, voltando um pouquinho à questão do espiritismo, você tinha comentado que em várias análises que foram feitas por vários filósofos faltou aquela chave da reencarnação. Não? Na questão do reino também, até olhando por aquele aspecto assim da conquista, digamos assim, que seria até prevista no próprio Pai Nosso, será que não faltou um pouquinho, não sei se talvez seja a questão dos 40 minutos que você falou, mas nós colocamos também a migração entre mundos, porque teoricamente esse reino vai vir a nós a velocidades diferentes entre cada um de nós também. Né? Então, olhar simplesmente aqui na Terra, como reino com mundo maiúsculo, não caberia, seria também essa transmigração que haveria. Não? Sim, você tem razão, eu acho que você tem razão, e tanto você tem razão que o Herculano, talvez mesmo na introdução, ele diz, que eu não pude desenvolver muito bem, mas quando ele diz que o reino está perto e está longe, e ele não depende, e assim, existe o reino que a gente poderia dizer, né, para talvez solucionar essa sua questão, um reino objetivo e o reino subjetivo. Né? Esse reino objetivo, para existir, ele necessita que nós tenhamos encontrado o reino subjetivo em nós. Né? E ele não e é o que o Herculano está defendendo aqui, ele não será nada mais, nada menos do que a externalização desse nosso reino interno que nós conseguimos construir.
talvez a pessoa que já tenha construído esse reino dentro de si, né? Talvez não, certamente ela vai se encontrar em outras dimensões, galáxias, em outros mundos, com outras pessoas que também construíram esses reinos dentro de si, e lá elas conformam esse reino objetivo com R maiúsculo que já existe. Sim, eu acho que isso é óbvio. A grande questão que talvez aqui o Herculano traga, e que é que Jesus trouxe para a gente, né? É que talvez seja a nossa missão construir esse reino com R maiúsculo aqui, né? De forma objetiva na Terra também. Não que nós não possamos, em um momento ou em outro, de acordo com o que a teoria espírita, né, trouxe para a gente, vivenciarmos um pouco mais o que seja esse reino objetivo em outro lugar, mas talvez, não sei porquê, talvez aí o espírito do mundo, no linguajar hegeliano, possa nos responder, a nossa missão seja a de implantar isso aqui, né? De fazer com que esse mundo aqui venha a ser o reino. Né? São especulações também. Mas Herculano defende isso. Defende isso, né? Que Cristo não era um místico, ele era Sim. do concreto. Do concreto, ou seja, é muito esse reino, né, com R maiúsculo, e aí que está esse mistério. Ele está como o Herculano também deixa claro aqui, ele está em todo lugar e está em lugar nenhum. Quer dizer, ele existe em nós, mas não existe em nós ao mesmo tempo. Quer dizer, a gente tem que descobrir, a gente tem que construir, e é o que ele fala. E todas as pessoas têm condições de construir o seu reinozinho. A gente constrói o reinozinho da mediocridade, da miséria, o reinozinho do egoísmo, mas são reinos que, ao longo do tempo, eles estão fadados ao fracasso e a ficar na lata de lixo da história. Né? Agora, o reino, que é aquilo para o que a gente deve focar, ainda está para ser construído, né? Em forma subjetiva em nós e também, né, essa externalização objetiva aqui. Né? Ô Dimitri, talvez não sei se ele pensa no sentido de o reino está em nós, no sentido de potencialidade. Ele Sim. Mas necessita da ação no mundo para se realizar. Isso não mesmo. É uma coisa que esse venha a nós, não é venha, caia do céu para a gente. Nós vamos até ele, né, nesse sentido, então. Acho que materializar. E é uma coisa nova, né? Porque a gente tem assim muito essa ideia de o espiritismo trazer contribuições para a ciência, para a filosofia, para a religião, mas com o reino do Herculano, esse livro traz para a teoria social, né? Para como é que a gente pode analisar a sociedade. E é o primeiro livro que faz isso. Como é que a gente pode analisar a dinâmica do que acontece, onde estão os pontos falhos e onde a gente pode melhorar. Acho que essa é a grande contribuição. Sim. E aí me veio essa ideia na cabeça quando você estava falando de todo, né, esse movimento da dialética, que infelizmente é isso, assim. Para a gente se achar, muitas vezes a gente tem que se perder. E aqui o Herculano está citando essa frase. E é exatamente essa ideia que eu acho que daí justifica, né, toda essas misérias, enfim, mas Sim. que elas são, enfim, Jesus é completamente... Essa aí é a socióloga boa lá de casa, não sou eu não. Ela que é didática e tal. Eu não sou... E é justamente essa... Né, o que Herculano também deixa claro, que ele fala que ele traz essa frase, né, ipsis literis aqui, que para a gente se encontrar é necessário que a gente se perca, né? Ou seja, para a gente conseguir conquistar o reino, é necessário que a gente, né, perca isso aqui que a gente é nesse momento, né? Ou seja, que a gente realize esse nosso vir a ser, que também é algo muito dialético, né? Que a gente consiga, dentro de nossas próprias contradições, caminharmos para uma síntese superior de nós mesmos e de todos. E isso a gente tem que passar, de qualquer maneira, pelo amor, pelo desenvolvimento do amor acósmico, universal, né? E que é o que Jesus trouxe também ali, que é a única coisa que a gente precisa aprender a fazer, que a gente não sabe, né? Amar o próximo como, né, a si mesmo, né? Existe uma colocação, né, que é necessário nós nos saturarmos do mal para desejarmos e realizarmos o bem. Isso é totalmente dialético também, que faz parte dessa evolução em espiral, que a gente poderia dizer assim, né? E é bom lembrar que esse livro foi escrito em 1946, Sei, no isso. final da Segunda Guerra, pela saturação do mal. Sim.
sim. É uma contextualização histórica também bem interessante, né? Que a gente tem que levar em consideração. Ou seja, ele está tentando traçar, depois de todas aquelas atrocidades, ainda que acho que em 46 não se sabia muito bem, né, o que tinha acontecido ali de fato, né? Mas ele já traz ali uma contribuição, depois de toda a atrocidade que houve ali, né, para, quer dizer, tentar dar uma explicação. Assim, não que nunca tenha, que nem essa, né, eu falei para essa, não que nunca tenha havido tentativas de explicação social ou de inserção na teoria social de espíritas anteriores, como o próprio Leon Denis, né, e o próprio Kardec também, que em diversos momentos da sua obra ele tece considerações aqui e ali. O que talvez o Herculano traga de diferente nesse livro, em relação a essas outras tentativas de confluência com a teoria social, é o que eu tentei passar, que é essa visão dialética, que eu considero, de uma forma ou de outra, um acerto desmesurado, assim, que não tinha sido ainda trazido dentro do Espiritismo. É mais ou menos isso que ele traz com 32 anos, né, de uma forma um tanto espetacular. Dimitri, a minha colocação, quando eu falo em sociedade, é em dois campos, no físico como também no espiritual. Então, eu posso, de uma certa forma, afirmar que reino é sinônimo de uma sociedade ideal. Eu acho que sim, de uma sociedade ideal, mas aí problematizando um pouco, ou dialetizando um pouco, de uma sociedade ideal real, de uma sociedade que ela, né, ao mesmo tempo, sempre que há essa afirmação ideal, ela também aponta para a própria realização dela enquanto ideal, ou seja, para a concretização dela. Né? Ideal sim, perfeita. De perfeita, né? Que seria esse ideal no sentido de perfeita. É o reino de Deus, Deus é perfeito. Sim. Boa noite, Dimitri. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem. Então, parabéns pela explanação. E eu tenho dois pontos aqui. O primeiro é o seguinte, né, que Cristo falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, é através realmente dessa dialética, né? Pelos erros, etc., erro, acerto, a gente vai até quando... Agora, isso é relativo, porque alguns vão chegar nesse mundo, nesse reino aí, aqui no planeta Terra, quando chegar na regeneração. Outros vão sair antes, e em outros planetas vão chegar também, né? Então, isso é relativo. E também tem aquela outra coisa, por exemplo, a gente podia até pensar nisso, aqueles cristãos que foram os apóstolos, que eles já tinham uma diferença em relação a gente espiritualmente, na cota espiritual. Você vê que para eles tinham alguma intuição de que eles estavam perto do reino, porque eles achavam que Cristo ia voltar, né? E que ia instalar o reino em pouco tempo aqui na Terra. Então, acho que talvez fosse isso. É isso aí. Até o Herculano ele traz aqui, né, a questão dos primeiros apóstolos lá que tiveram que sobreviver, né, e talvez tentar essa primeira implantação do reino na Terra, né, de acordo com aquilo que eles tinham aprendido. É interessante que o Herculano ele traz que esses espíritos, a despeito de terem uma evolução muito grande, eles viviam um período histórico ali muito complicado, um período histórico muito rústico, quer dizer, eles tinham necessidade de um realismo ali muito grande. Tanto é que Jesus, mesmo depois, né, de ter desencarnado, teve que se fazer ali real para eles e teve que, né, ficar um tempo ainda ali com eles, né, para eles poderem ter noção de que, de fato, aquilo lá aconteceu, de fato, aquilo lá eles tinham que fazer, de fato, aquilo lá era a missão que eles tinham que tentar fazer. E é mais interessante também, ainda a gente vê aqui que o Herculano diz que essa primeira tentativa do reino teve que morrer para poder renascer em um patamar superior. Ou seja, essa primeira tentativa aqui de instauração do reino entre os primeiros apóstolos, com aquele comunismo primitivo deles, que não tinha, nada era de ninguém ali especificamente, que eles viviam de fato em uma irmandade de coração, né, que não era algo que era imposto. Pois é. E que o Barbachuto disse que não sobreviveu porque era histórica. Que era histórica, ou seja, você não tinha lastro histórico, social ali para, de fato, talvez para aquilo lá sobreviver, né?
teve que morrer para renascer depois em uma nova forma. Para renascer na forma, né, depois de muitos e muitos e muitos anos, em uma forma, né, superior, se a gente puder dizer assim, ou pelo menos esse ideal superior, se a gente puder dizer assim, para ser realizado. Bom, então gostaria de agradecer o Dmitry mais uma vez pela palestra. Eu que agradeço pela oportunidade. E lembrar a todos, então, novamente, que o nosso próximo encontro é dia 20 de setembro, no Simpósio Herculano Pires 100 anos, na Rua Duarte de Azevedo, 691, sede da FEAL, das 9 a 1 hora, com entrada franca. Obrigada e boa noite. Obrigado.